Olá pessoal, beleza? Sou o professor Thiago, professor de Sociologia. Vamos lá para a nossa mini aula. Na aula anterior vimos que Sociologia é as ciências que estudam o quê? A sociedade, né? Ela visa compreender os fenômenos sociais, as coisas que ocorrem na sociedade. E é importante levar em consideração um termo para entender a sociedade: cultura. Falar de sociedade, falar de interações sociais é falar de cultura. Você já parou para se perguntar o que é cultura? Você pode responder de repente que vem à mente. A arte é a cultura, por exemplo. Arte é cultura? Sim, a arte pode ser cultura, mas a cultura não se limita à arte. Assim como a música pode ser cultura, assim como o comportamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, pode ser algo cultural. Assim como forma de pensar, a religião é cultura. A cultura está ligada a uma tradição, ligada a um pensamento e um agir. A antropóloga Ruth Benedict afirma que a cultura ela funciona como uma espécie de lente, né? Uma lente, quando você coloca, ela te dá uma forma de enxergar esse mundo. E essa forma de enxergar ela pode mudar o quê? A sua maneira de pensar e de agir. Então, tanto a lente pode variar, como a cultura pode variar. A cultura aqui no Brasil não é a mesma cultura das pessoas que vivem lá na China. Por exemplo, nós aqui no Brasil comemos arroz com feijão. Não é comum você ir na feira ver um espetinho de inseto sendo vendido, né? E nem cachorro para poder se alimentar. E nem gato, né? Lá na China já é possível ver isso com certa naturalidade. Para eles é comum encontrar espetinhos de insetos vendendo na feira, carne de cachorro e de gato para se alimentar. A gente pode ficar espantado, falar, nossa, mas eles comem isso. Mas o que vai diferenciar aqui é a cultura. De repente, se você nascesse na China, você comeria esse espeto de inseto sem nenhum problema. Você poderia, de repente, comer essa carne de um cachorro sem se perguntar muito, né? Por quê? Porque isso é cultural. Pode não ser certo na perspectiva nossa do Brasil. Então, note, a gente vê aqui que de um país para o outro, muda o quê? A cultura, pode mudar o comportamento. Por exemplo, no Brasil, um dos estilos mais escutados aqui no Brasil, por exemplo, é o sertanejo, o forró, né? Você vai lá para a China, você não vai encontrar as pessoas escutando sertanejo ou forró, a não ser que o cara seja brasileiro, né? De modo geral, galera, a gente tem que saber o quê? Que a palavra cultura, ela não é unânime entre os pensadores, né? Existem diversos significados. A gente pode ir no sentido mais grosso da palavra, né? Cultura é derivado da palavra colere. Colere quer dizer cultivar, cuidar. Por exemplo, agricultura, floricultura, piscicultura. Note que essas três palavras que eu citei têm cultura no meio. Agricultura é cultivar coisas ligadas ao quê? Ao meio agrícola. Floricultura é cultivar e cuidar de quê? De flores. Piscicultura é cuidar dos peixes, né? Cultivar peixes. Então, a gente vê essa espécie de cultura como uma espécie de cultivação, de cuidado. Por exemplo, a questão cultural religiosa no Brasil, a maioria, por volta de 70% dos brasileiros são cristãos. A cultura que nós temos aqui está ligada ao cristianismo. Então, se você nasce no Brasil, a chance de você ser católico ou evangélico é muito grande, porque isso é cultural do nosso país. Se você nascesse na China, a chance de você ser um budista, por exemplo, seria bem maior. Note que aqui as diferenças culturais, elas variam. O comportamento do ser humano também modifica. Pessoal, de maneira geral, toda pessoa possui cultura. Toda pessoa quer produzir algo, cultivar uma tradição. E essa tradição envolve um pensamento e um comportamento de agir. Até aquela pessoa que vive isolada lá na floresta, pegar aqui o exemplo, os índios, que vivem distantes da sociedade. Eles têm cultura? Sim, eles têm a cultura indígena. Por exemplo, existem tribos, né, que vivem sem roupas, vivem nu. Né? Para a gente aqui na cidade, isso é aceito, né? Culturalmente falando, isso aqui não é aceito, né? Então aqui é uma diferença cultural também. Para Max Weber, a cultura é como se fosse uma teia de significado. A cultura, para o homem praticar e buscar vivenciá-la, ela tem que fazer um significado. Para eu seguir uma religião específica, ela tem que ter algum significado para mim. Para eu poder casar na igreja, aquele significado do casamento tem que ter o quê? Para mim, um certo valor. Então o comportamento humano é pautado nessa teia de significados culturais. Pessoal, a cultura tem uma lógica interna. Por exemplo, como eu falei aqui do Brasil e da China, o tipo de alimento que eles comem na China tem uma espécie de lógica interna.
que pra gente é estranho porque não vivemos lá, mas para quem nasce lá é comum determinado comportamento. Pessoal, encontramos uma questão cultural bem forte também, até nos esportes. Por exemplo, você não vai encontrar com facilidade aqui no Brasil um lutador de sumô. Facilmente você encontra um jogador de futebol. O Brasil é conhecido como o país do futebol. Culturalmente falando, em relação ao esporte, nosso país está ligado ao futebol, né? O brasileiro gosta muito de futebol. De repente, essa ideia do lutador de sumô pode ser comum no Japão, né, em algum país oriental, porque a cultura lá diferencia nesse aspecto esportivo também. Cada cultura tem sua lógica interna, porque, como eu falei, né, existem sociedades que se diferenciam da outra. Pode ser por região, pode ser por meio de idade, às vezes um tipo de religião permite algo, né, a religião forma às vezes um pensamento, etc. E aí vai. De modo geral, pessoal, percebemos aqui que a cultura é muito importante para a sociologia. Entender o que é cultura e distinguir a sociedade por meio de culturas diferentes é um modo da sociologia enxergar o comportamento social. Para eu entender a interação social dos índios, eu tenho que entender que lá é uma cultura específica que eles vivem. Para eu entender o comportamento social dos muçulmanos, como eles vivem, eu tenho que entender a cultura da religião deles, né? E por aí vai.